Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Empresários buscam alternativas para a reabertura gradativa do comércio. Prefeito Márcio Amaral avalia como foi a teleconferência de ontem. Lotéricas devem reabrir na próxima semana com alguns critérios. Prefeito de Manoel Viana afirma que notícia divulgada ontem sobre a abertura do comércio foi distorcida. Conselho Tutelar está com plantão para atendimento da comunidade. Secretaria de Saúde receberá na próxima semana nova remessa da vacina contra a gripe. Estas notícias você acompanha na edição desta sexta-feira, 27 de março, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Informação com credibilidade. Estamos na 13ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 86 dias, faltam 280 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Hoje é comemorado o dia do circo e do artista circense e também dia do teatro. Estamos no outono, a lua é nova, 1013 hectopascais, a pressão atmosférica, 28 graus de temperatura. O tempo é bom nesta sexta-feira, 27 de março. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade da sua Tia Alegrete AM. Rede Vivo aguarda você com muitas promoções nesta sexta-feira. 12 horas 32 minutos 49 segundos. Este é o Jornal da Cidade. Amigo produtor, na hora da colheita, confie sua safra a quem tem tradição. A Agronemit se coloca à sua disposição para o recebimento da sua safra. Atuamos nos municípios de Manoel Viana e Alegrete com 3 unidades de recebimento localizadas estrategicamente na Fazenda Cerro do Tigre, na Fazenda Três Lagoas e em Manoel Viana. Conta com equipe treinada, equipamentos aferidos, estruturas adequadas e agilidade no recebimento. Por isso, oferecemos segurança e tranquilidade no recebimento e armazenagem do seu produto. Agora contamos com a linha de insumos como ureia, adubo, calcário e sementes. Também fizemos a venda de milho em sacados e a granel. Faça-nos uma visita em uma de nossas unidades ou contate-nos pelo fone 55-3256-1252. Agronemites, segurança para seu produto. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo que o serralheiro e o funileiro precisam para o seu trabalho, a Ferragem Vasquevich tem. Ferros mecânicos, chapas lisas em aço inox, alumínio galvanizada, telhas de aluzinco com até 12 metros, puxadores para móveis e fechaduras de marca. Em ferramentas, marcas consagradas com o menor preço é na Ferragem Vasquevich. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços.
Tempo é bom, 28 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Impacto do coronavírus já está refletindo no comércio. Ontem aconteceu uma teleconferência onde o assunto esteve em pauta. O presidente do Sindlojas, Roberto Gabinazzi, falou como foi o encontro. Eu não diria ontem, né, Martini? Faz uma semana que nós estamos envolvidos. Como presidente da entidade empresarial, a gente tem que estar preocupado e envolvido nessas questões, não tenha nem dúvida, né? Desde a montagem do decreto, quando se sabia que o comércio ia fechar, nós já estávamos sugerindo, e desde o início a nossa sugestão era não fechamento por 30 dias, quando isso nos pegou de surpresa. E eu acho que isso criou um impacto muito grande aqui na comunidade empresarial, porque o pessoal ele está com a ideia daquele fechamento de 30 dias. E a gente só está fechado há 5 dias. Hoje vai ser o 6º dia que o comércio, de uma certa forma, está fechado. Mas o medo é que realmente se feche os 30 dias. E isso aí causa um impacto enorme nas empresas, a gente não tem nem dúvida. Então, a gente também é empresário, a gente também está sentindo a mesma coisa. A mesma pressão dos funcionários, ou seja, todo mundo está no mesmo barco. Essa que é a realidade. Então, em cima disso aí, a gente tem conversado diretamente com as federações, com o pessoal da prefeitura, com o secretário Jesse, tentando ver viabilizar algumas coisas. E ontem, quando também a gente começou a receber muita solicitação de empresários, né, preocupados quando que vai abrir, e isso realmente se deu depois de toda essa questão política que também o país está atravessando, esse confronto, né, de pessoas querendo que abra o comércio e outras não, o pessoal também aqui foi preocupado querendo uma data. Então, a gente, ontem de manhã mesmo, conversei com o Martini, enquanto eu falava com o Márcio, o Martini articulou uma reunião com o senador Heinz, né, onde o senador propôs, então, uma reunião, uma teleconferência com o Martini. A gente topou, onde várias lideranças da cidade, tanto da área de saúde, como da área rural, como da área empresarial, como da prefeitura, enfim, eram mais de 20 pessoas envolvidas nessa reunião, participando dessa teleconferência, né, junto com a prefeitura. Como eu tinha falado, a gente já tinha conversado com o prefeito, e a prefeitura ela já tinha uma ideia bem clara de como vai acontecer isso, como ela pretende colocar essa liberação. E para nós, na reunião, ficou claro isso, e principalmente a gente vê a preocupação da classe médica. Na reunião não estava só a parte empresarial, como a parte médica. E a gente entende a preocupação da classe médica. Tinha 4, 5 médicos lá. Tinha 4 médicos participando. Então, a gente entende a preocupação lá do pessoal. E a gente entende também, como empresário, que a gente conseguiu, em poucos dias, a Alegrete ela tem se mantido fora desse epicentro aí. A gente não tem tido caso de coronavírus em Alegrete. Roberto Gabinazzi falou da meta local, que é a partir da próxima segunda-feira começar a abrir gradativamente as lojas, obedecendo alguns critérios da prevenção contra o coronavírus. A gente tem conversado diretamente com as federações, com o pessoal da prefeitura, com o secretário Jesse, tentando ver viabilizar algumas coisas. E ontem, quando também a gente começou a receber muita solicitação de empresários, né, preocupados quando que vai abrir, e isso realmente se deu depois de toda essa questão política que também o país está atravessando, esse confronto, né, de pessoas querendo que abra o comércio e outras não. O pessoal também aqui foi preocupado querendo uma data. Então, a gente, ontem de manhã mesmo, conversei com o Martini, enquanto eu falava com o Márcio, o Martini articulou uma reunião com o senador Heinz, né, onde o senador propôs, então, uma reunião, uma teleconferência com o Martini. A gente topou, onde várias lideranças da cidade, tanto da área de saúde,
como da área rural, como da área empresarial, como da prefeitura, enfim. Eram mais de 20 pessoas envolvidas nessa reunião, participando dessa teleconferência, né, junto com a prefeitura. Como eu tinha falado, a gente já tinha conversado com o prefeito e a prefeitura ela já tinha uma ideia bem clara de como vai acontecer isso, como ela pretende colocar essa liberação. E para nós, na reunião, ficou claro isso e, principalmente, a gente vê a preocupação da classe médica. Na reunião não estava só a parte empresarial, como a parte médica. Então, a gente entende a preocupação lá do pessoal. E a gente entende também, como empresário, que a gente conseguiu, em poucos dias, a Alegrete ela tem se mantido fora desse epicentro aí. A gente não tem tido casos de coronavírus em Alegrete. Todos os casos foram negativados e a gente não tem uma demanda grande no hospital ainda, de pessoas procurando em função de possibilidade de doença. 12h41, 34 segundos, o tempo é bom, 28 graus a temperatura. Esse é o Jornal da Cidade. O presidente do Cinti Lojas salientou que o decreto maior é do governo estadual e que, se o governador Eduardo Leite determinar que a abertura só será no dia 6 de abril, todos terão que se adequar. E essa é uma questão que foi levantada pelo José Rubens, o procurador do município, ele falando da questão do decreto do Estado, que tem essa determinação, entendeu? Mas o que se discute muitas vezes é que o decreto do Estado ele daria a permissão para as prefeituras definir algumas coisas. Então, assim, juridicamente nós não temos esse, e isso é o que vai se trabalhar na segunda-feira também, junto com esse grupo lá da prefeitura que faz toda essa discussão. Então a gente tem, ontem, a gente tem bem ciente essa questão muito clara do governo do Estado, que para o governo do Estado essa abertura ela deveria começar a ocorrer dia 6 de junho, né? Mas o que nós estamos batalhando muito é que a gente comece gradativamente a partir da terça-feira. E o que é o gradativamente? Limitando pessoas dentro das lojas, limitando funcionário, que só possam abrir lojas de repente com até 5, 10 pessoas dentro da loja, ou seja, com isso tu começa a abrir o pequeno comércio, entendeu? É isso que está se tentando, entendeu? Então, é isso que se quer. Então, é isso que as pessoas também esclarecidas têm que entender. Não adianta querer, a gente também tem muito empresário que muita gente diz, eu vou abrir por conta. Não tem problema. As consequências, elas são da pessoa, entendeu? Ninguém pode impedir ninguém de fazer nada. Agora, as consequências que podem vir é de cada um. Então, isso individuais sobre o seu negócio. Deodino Martini, presidente do Conselho Superior do Centro Empresarial, relatou o difícil momento vivido pelo empresário e citou como exemplo seu próprio negócio, que hoje emprega 25 pessoas. O que me traz aqui, na verdade, é o Roberto explanou muito bem a reunião de ontem e ao longo dessa semana realmente nós fomos provocados por diversos empresários na questão financeira, da saúde financeira das empresas. O que nos mexeu, na verdade, ontem, para provocar essa reunião, era exatamente provocar os nossos representantes políticos que nos auxiliem, não só Alegrete, mas Rio Grande e Brasil, para as pequenas empresas, que os bancos oficiais e ou particulares alcancem uma mão financeira, algo para as pequenas empresas, pois nós teremos uma bancarrota certamente de muitas empresas. E isso é uma preocupação jornalista. Eu levo isso para dentro da minha empresa. A empresa não, ela vai ficar fechada 15 dias, certamente, conforme as coisas estão andando, a gente está percebendo isso. Uma empresa, eu vou falar da minha, que tem 15 a 16 funcionários, ficar parada por 15 dias, aonde nós vamos buscar recurso para manter que a primeira coisa que a gente tem que pagar são as nossas equipes. As nossas equipes são as nossas empresas, Roberto. Nós temos que valorizar isso e dizer isso. Nós não somos nada sem a nossa equipe. Ninguém é, nenhuma empresa. Então, primeira, paga-se os colaboradores. E se você não tiver recurso, a quem você vai apelar? Eu estava dizendo para o senador e para os nossos deputados aqui da região, ontem pela manhã, ligando para eles, alguém vai ter que nos alcançar alguma coisa e a quem nós vamos recorrer? O deputado Frederico e outro que eu falei, estaduais aí, vamos tentar demandar o nosso senador,
Nossos senadores, bueno, quem é o nosso senador? O Heinz. Bom, então vamos lá. E aí se conseguiu articular e fazer essa reunião, mas assim, o que o nosso senador? Olha, vamos tentar encaminhar a partir da base, reunir as necessidades dos empresários locais da região e tentar encaminhar uma proposta para os bancos. Não sei se esse é o caminho, mas nós hoje, ao longo do dia, estaremos contactando com os agentes financeiros, gerentes dos bancos locais, para tentar viabilizar alguma coisa, alcançar algo que o empresário tenha acesso fácil, pouco burocrático e com juros acessíveis que se possa pagar, Roberto. Senão não adianta. Nós não vamos lá acessar um empréstimo caro com juros altos que nós vamos quebrar. 12h46, 12 segundos. Esse é o Jornal da Cidade da sua Alegrete AM. A informação em primeiro lugar. O prefeito Márcio Amaral avaliou como foi a teleconferência e afirmou que o município está atento a questões do coronavírus e que a meta é a preservação da saúde da população. Ontem nós tivemos então essa reunião, uma videoconferência, para que a gente possa seguir as orientações aí das autoridades sanitárias, né, procurando evitar reuniões presenciais, tudo no intuito de seguir a orientação, inclusive, do governo do estado, que é a manutenção da quarentena nos municípios. Então, tivemos, inclusive, a grata participação através de uma intervenção aí do nosso amigo Martini, que conseguiu falar com o senador Heinz e que achou um tempo para conversar conosco. E é importante o Heinz pela identificação que tem com o Alegrete, né, uma pessoa sempre muito presente aqui no município e está lá, né, no centro nervoso do país, informado, embora esteja hoje recluso também na sua propriedade aqui em São Borja, mas conectado direto com todas as informações do governo federal. E reunião importante porque pode nos atualizar com várias questões relativas ao que os ministérios vêm fazendo, no sentido de apoiar os estados, os municípios, inclusive já reiterando aquilo que o governo do estado, através do governador Eduardo Leite, havia nos informado no dia anterior de que o município receberia um repasse no valor de 220 e poucos mil reais para apoio às ações de combate ao coronavírus. E ontem, então, nessa reunião, dentre outros vários assuntos, João, surgiu qual seria a previsão que nós teríamos para a reabertura do comércio aqui no município, haja vista a preocupação de todo o setor, não é para menos, né? Só que nós temos que ter muito cuidado com isso. Me preocupou um pouco a maneira como foram veiculadas as notícias, dando garantia de que terça-feira o comércio seria reaberto. Isso, nós temos que ter cuidado com essa informação. 12h48, 40 segundos, temperatura de 28 graus. Com relação às lotéricas, o prefeito Márcio Amaral afirmou que na próxima semana as mesmas devem voltar a funcionar, obedecendo alguns critérios com relação aos cuidados com o coronavírus. As lotéricas, a partir da semana que vem, essa é a ideia. Como nós temos um decreto federal que autoriza as lotéricas a funcionar, as entidades religiosas, né, a realização de cultos e missas. Então, segunda-feira nós faremos uma reunião onde nós queremos, a partir desta reunião, definir um novo decreto onde estarão incluídas as lotéricas e algumas, porque todo dia está mudando também, né, João? Agora é as lotéricas que foram liberadas, amanhã pode ser outra coisa. Então, a ideia é que a gente segure até o final de semana da maneira como nós íamos fazendo, porque foi essa semana que foi orientado delas fecharem. A partir da semana que vem, elas reabrem aí, né, mas segunda-feira nós faremos esse decreto para que possamos, à medida do possível, ir reabrindo algumas atividades com todo o cuidado necessário para que a gente não receba uma surpresa negativa amanhã ou depois aí. 12h49, 48 segundos. Já o prefeito de Manoel Viana, Gustavo Medeiros, esclareceu o assunto que esteve nas redes sociais ontem, onde teria autorizado a abertura do comércio. O prefeito afirmou que a informação foi distorcida. Eu acho que já ficou bem alinhado aí, né, o que realmente aconteceu. O que, num pronunciamento que eu fiz aqui numa live, né, que durou aproximadamente 1 hora, respondendo perguntas do comércio e da sociedade vianense em geral,
nós colocamos de uma forma muito clara que somos favoráveis, sim, à continuidade de alguma forma nas vendas e no funcionamento, só que com fórmulas alternativas dessas vendas. Em momento nenhum eu anunciei a abertura do comércio em Manuel Viana, como foi vinculado aí por um blog, né, de Alegrete, e inclusive isso trouxe uma repercussão bastante grande no estado. Recebi ligação até de TV de Porto Alegre, enfim, de algumas rádios aí da região, e houve uma distorção dos fatos, mas eu continuo insistindo. É importante que nós busquemos alternativas a essa situação de confinamento. O comércio, de uma maneira geral, precisa, no meu entender, continuar comercializando sob pena do fechamento definitivo das portas, uma perda muito grande de emprego. Embora, eu insisto, nós temos um decreto a cumprir e esse decreto ele segue valendo e nós vamos seguir exigindo o cumprimento do decreto. O que não significa que possam, via online ou por telefone ou teleentrega, enfim, uma série de alternativas que possam existir. Esse foi o fato que aconteceu e mantenho efetivamente a minha posição, embora houve essa tentativa aí de disseminar aliás, o termo disseminar no momento ele está bastante comum, mas uma tentativa de disseminar um contexto de um pânico maior ainda, ao momento que se pensa, bom, o prefeito liberou o comércio em Manuel Viana, o povo vai todo para a rua. E não foi absolutamente nada disso que aconteceu. Conforme afirmou o prefeito Gustavo Medeiros, as administrações não podem tomar decisões por conta, pois existe uma lei superior que rege as prefeituras e o não cumprimento poderá ser enquadrado em desobediência civil. Não estamos propondo uma desobediência civil, uma desobediência total. Nós temos leis maiores, né? Tem um decreto que norteia as nossas ações e hoje existe um temor muito grande, eu tenho certeza, por parte de todos os prefeitos, de não tomar nenhuma atitude precipitada que contraria toda a orientação das autoridades sanitárias. É por isso que esse rapaz aí do Alegrete nos trouxe um transtorno bastante grande. No debate, na live aqui, a gente trabalhava essas possibilidades, essas alternativas. E eu fui muito contundente, fui muito enfático, inclusive, quando eu dizia que os principais focos hoje de risco, nós não estamos ainda lidando como deveríamos. É que a maior parte do comércio ele já se adequou a essa nova realidade, está se adequando, e os mercados, por exemplo, que têm autorização oficial para continuarem trabalhando, em alguns casos eles não estão tomando as devidas precauções e está havendo acúmulo de gente dentro dos mercados. Inclusive eu fui, além de não ter liberado, como foi dito, o comércio em geral, eu lancei essa preocupação que, assim como as demais, eu insisto no meu pensamento, ainda é isso que eu dizia, que as lojas de confecções, as lojas familiares, elas deveriam ter até a possibilidade de ficar com a porta entreaberta, entrar um por vez, porque são pouquíssimos aqueles que vão acessar essas lojas. Agora, os mercados, sim, que a gente está vendo um acúmulo expressivo de gente dentro dos mercados, alguns pensando em fazer estoque, né? E a gente está tratando disso como se fosse uma coisa bem tranquila, né? Então, foi essa a minha expressão, e insisto, mantenho, é lógico, né? Mas não, em hipótese alguma, sugerindo a liberação geral, aí, como foi colocado. 12 horas 54 minutos 40 segundos, o tempo é bom, 28 graus a temperatura, baseado no decreto municipal. Conselho Tutelar estruturou o plantão para o atendimento da comunidade. O presidente do Conselho, o professor Emir Lemes de Almeida, falou da determinação. Isso, uma grande preocupação, né? Considerando, né, que a Organização Mundial de Saúde, né, declarou que vivemos uma pandemia do novo coronavírus, né, chamado Covid-19. Então estamos muito preocupados e muitas ações em função disso, né? E principalmente na nossa Constituição nós temos o artigo 136 da Lei Federal,
que elenca, né, que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente com absoluta prioridade a efetivação de direitos fundamentais, assegurando-lhes a primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada a recursos públicos para sua proteção. Baseado nisso, nós temos o decreto do nosso prefeito, né, do dia 20 de março, lá no seu artigo 44, onde ele fala, né, que o Conselho Tutelar manterá plantão permanente para atendimento de crianças e adolescentes e visando resguardar seus direitos. E no parágrafo único fala, o plantão que trata desse artigo poderá ser feito em regime domiciliar. Então, baseado nesse decreto, estamos, né, com toda a equipe do Conselho trabalhando nos nossos domicílios, né, com muita leitura, muito projeto, muito trabalho, né, e sempre, 24 horas, uma escala de 2 plantonistas, né, 2 conselheiros à disposição da nossa comunidade. Emir Lemes de Almeida falou do plano de ação montado pela Secretaria de Assistência Social e que tem como objetivo atender as famílias que estão enfrentando dificuldades. Essa preocupação das nossas famílias, a questão da alimentação, porque sabemos que é um período, né, que as pessoas, que principalmente que têm trabalho temporário, né, que no momento estão sem esse trabalho. Então, muitas famílias estão passando por grande vulnerabilidade social. E a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção fez um projeto muito interessante, foi um plano de ação e enviou para o Conselho ontem, né, o Conselho de Assistência Social, e foi aprovado. Então, o que é esse plano, né, de ação? É um plano de situação de emergência provocado pela essa pandemia, né, que ele apresenta um conjunto de ações de combate à forma de serem implementadas em caráter de urgência. Quem é que vai executar esse projeto? Vai ser os CRAS. Então, todas essas famílias que estão passando por essa questão de vulnerabilidade, procurem nas suas localidades os CRAS, o CREAS, também na nossa comunidade, que eles estão fazendo um excelente trabalho, né, de referência nos seus territórios para nossas famílias. Então, a gente quer também cumprimentar a nossa secretária, né, e nossos colegas de trabalho também, que estão fazendo um excelente trabalho na nossa comunidade em função disso. E também queremos destacar, João, o trabalho na cozinha comunitária, né, que é um trabalho muito sério que estão sendo feito lá, e essas marmitas estão sendo distribuídas para essas famílias que estão passando por um grande problema social neste momento. Então, nós queremos cumprimentar a nossa comunidade, que muitas entidades estão voltadas, né, muito preocupadas com as nossas famílias. A gente quer agradecer a tudo isso, que a todo dia a gente está recebendo no Conselho Tutelar ligações de pessoas que querem contribuir com as nossas famílias, com nossas crianças, com roupas, calçados, material escolar. Então, a gente quer agradecer a tudo isso, essas parcerias, né, que a gente está tendo no momento. E vamos torcer que passamos por esse período breve e voltaremos às nossas atividades normais. Secretaria Municipal de Saúde já recebeu 2 remessas de vacinas contra a gripe e já foram aplicadas. A enfermeira Juliana Michael, chefe do setor de epidemiologia, explicou os motivos da falta da vacina. Como tu disseste, o município de Alegrete, ele já recebeu 2 remessas do quantitativo, né, previsto para o município. Na primeira remessa nós recebemos 4.000 doses, na segunda remessa nós recebemos 2.000 doses e nós estamos para receber uma segunda remessa agora na semana que vem. A gente ainda está aguardando a confirmação, mas provavelmente a vacina vai estar disponível na quarta-feira, mas a gente ainda aguarda essa confirmação do Estado, né? Mas é importante a gente colocar para as pessoas, né, que o município de Alegrete, ele tem mais de 11.000 idosos, né, mais de 11.000 pessoas com 60 anos ou mais para vacinar e 1.700 profissionais de saúde para vacinar, então nessa primeira fase. E nós recebemos 6.000 doses da vacina, né, João? As pessoas nos perguntam, mas por que falta, por que está faltando? Né? Não é que está faltando, João.
esta sempre foi o sistema do Ministério da Saúde. Ele sempre mandou a vacina por remessas. A vacina sempre veio em quantidade fracionada. Né? Então, hoje eu já recebi, né, no total a gente já administrou 6 mil doses da vacina. Com 6 mil doses da vacina nos anos anteriores, na campanha da influenza,